E um excelente aviso, como já dizia o meu abuelo, né? Público e de graça, né? Um excelente aviso, como já diziam os antigos, não se meta a mentir para as autoridades. Você pode mentir para as autoridades dependendo da característica dessa mentira. Ela pode durar um dia, ela pode durar um ano, ela pode levar 10 anos. Mas não conte que mentir para as autoridades seja um ato, senhora Elisete, que vai lhe garantir a audiência desse dia aí que você supostamente diz que já tem uma instrução e julgamento marcado. Eu acredito que antes a senhora vai ter que dar conta disso, das suas mentiras abusivas. Porque é fácil condenar as pessoas injustamente usando mentiras abusivas. Quem viu a gritaria hoje até pensou que pudesse ser verdade. Porque com certeza o que ela vai expor nos grupos é a parte dela. Mas a verdade já foi enunciada para as autoridades em relação a essa perseguidora de homem, perseguindo 2 vizinhos agora. O terceiro, né? Já são 3, na verdade. Significa que ela não vai parar. Enquanto a prefeitura não explicar para ela que ela não tem servidão, que não é dela a servidão, que a servidão é um bem comum, igual a água, né? Nem parece que essa mulher foi professora, que mora 40 anos na costa. O juízo foi para o meio das pernas? Onde é que está a consciência? Aí estava ela e a maluca da dicta da irmã, combinando a treta ali. Eu fiquei pensando assim, o que essas malucas estão querendo? Elas não vão dar sossego nunca pro pai de família? Pô, ele tá trabalhando. Ele estava podando o hibisco, ele já tem habilidade. Será que elas acharam que o Renato não ia mais podar o hibisco pro nosso vizinho, que nunca teve tretas e mutretas com nós? E nós também nunca pedimos para eles se envolverem em nada. Só que eles escolheram. Eles conhecem isso aqui melhor do que nós há muito mais tempo. E com certeza eles não vão dar voz e vez para quem usa as instituições públicas desta maneira, covardemente. Imagina que isso aqui é um mandado que eu já fui condenada sem ser ouvida por um juiz universitário, do Fórum Universitário. Imagina o que elas fizeram de ir numa delegacia, ela e a Vitória Fortes, registrar um boletim de ocorrência que nós éramos delinquentes e nossas crianças não estavam na escola. No meio de uma zumbilândia dessa, promovida por elas, né? A senhora Máximo, as crianças estavam descansando depois do almoço, estava gritando, Ratazana! Ratazana! Sabe onde que está o último que chamou a família de Ratazana, senhora Máximos? Sabe onde que ele está? O último que chamou a família de Ratazana? Bem próximo de onde a senhora vai estar, mediante as leis, a ordem e a justiça. Vocês forjaram tudo o que vocês queriam. Vocês foram forjando uma em cima da outra e sem administrar o cérebro e pensar que teria consequência, que um dia a corregedoria ia encher o saco e eu vi a família, que os vídeos têm policiais lá, tem a cara de vocês, é real, que nós não mandamos um pedacinho do vídeo, como nos acusou o tal polícia Leschke, que eu vou estar mais tarde botando a cara dele aí depois das audiências com a corregedoria, que o Renato indicar esses caras, aí a gente vai demonstrar eles aqui na internet, para que eles não venham mais caluniar a família, dizer que a família só quer dar uma parte do videozinho. Porque foi entregado para uma investigação que a gente não viu acontecer. Quem é que tem fé pública? Umas canalha desse calibre nos chamando de ratazana? E daí não tem ostracismo, não tem conluio, senhor procurador, advogado da senhora Nailde? Até o senhor está no conluio. O senhor é do conluio. O senhor está administrando mal o direito positivo em favor delas.
E isso é eminente que o senhor participa deste conluio, que agride as crianças, que nos agride. Não é natural o que essa mulher fez hoje. Não é natural. É ato de desespero, é ato de intolerância de todos os níveis. O que ela fez nesse momento aí, depois das 11, às 11h30 ali, e ainda querendo se vitimizar. Mas daí eram dois homens que usaram as bagas. Eu só fui lá para ver se estava tudo ok, mas é como ela estava para o lado de cima da cerca, onde seria a suposta servidão que vai para a casa dela, que lá sim ela podia colocar um portão, mas lá para cima, mas não aqui embaixo, onde também tem outras pessoas que usam, né? Então ela está fazendo se apossando indevidamente, e ela não pode fazer isso. Ela fez várias exigências, igual a advogada do conluio. Eu exijo que não seja gravado, eu exijo que não passem na minha servidão. Isso não existe. Imagina se eu vou ali fora e digo que eu exijo que ela não passe mais na frente da minha casa, fazendo provocações com o seu machorro pelado e tantas outras. Mas é óbvio que a delinquência está impregnada naquele ser. E a maldade também. E a perseguição também. Eminente contra o homem. Porque ela foi lá com um vídeo meu, onde que eu digo o que estava acontecendo hoje de manhã. E ela fala para o vizinho: ela já falou mal de você. Não, eu não falei mal. Eu falei que o vizinho e a vizinha, se quisessem escolher o lado dos drogados, dos adictos, eles poderiam escolher de livre e espontânea vontade, que eu não tinha problemas com isso. E que, se eles não quisessem nunca falar a verdade sobre a nossa família, eles também não precisavam. Se ela queria se aliar às fofoqueiras stalking, mas que eu me comportaria no sentido que faria respondê-los por isso. E como eles sabem da verdade, como a própria vizinha sempre disse que o esposo dela não gosta de mentira, eles escolheram o quê? Continuar contratando os serviços do Renato, manter o relacionamento entre a gente como era, com as crianças. Hoje ela deu mais 2 tênis para o Matheus, para ele chutar a bola por aí. Isso, eu só estou demonstrando isso, não que eu precise vir nas redes demonstrar isso, mas como as acusações que estão sendo feitas contra a família são todas infundadas para um ostracismo muito violento contra nós, como se fôssemos nós os decadentes, como se fôssemos nós os adictos, como se fôssemos nós os bandidos. Tudo que elas foram na Record acusar a família é o que elas vêm desenvolvendo desde o ano de 2009, inclusive usando instituições e enganando várias guarnições da polícia ao longo desses anos. Talvez por isso que o comandante resolveu, esse comandante que eu citei ontem no vídeo, Francisco Otávio Lemes da Cunha, resolveu ouvir oficialmente o pai de família para ele demonstrar em que níveis que ele considera a corrupção na polícia militar. Ou ele estar dando vozes para as pessoas erradas. É possível corrigir? Não. É como eu disse, tudo que foi feito até hoje contra a família não tem como a polícia militar corrigir, porque são muitos anos. Mas tem como contar uma história melhor daqui para frente, que é o que a gente espera. Por isso que também esperamos que aquele fórum universitário reveja isso aqui. É só ver o vídeo completo do dia, das acusações que essa mulher inverossímil, ela é toda inverossímil, ela vive em cima da mentira, ela vive de ostracizar os outros. Os nativos aqui da costa, que são pessoas de idade, muito atenciosos, muito queridos, ficavam ouvindo as besteiras que a mulher que está fazendo isso aqui comigo, a professora aposentada Elisete Maria Marques, que ela impusera para eles. Tudo coisas sem nexo nenhum e nada a ver com a lei. Tudo estupidezes para possessão, favelização e domínio das drogas. Todas as coisas que ela impunha para ele são coisas que ela nunca cumpriu para ela. É aquelas pessoas que falam do que ela não faz.
exatamente como a irmã dela e como a senhora Rosângela Máximo. Se comportam como ratazana e querem ser tratados como o quê? Eu não entendo muito bem a questão de ratazana. Para mim, ratazana é quem gosta de lixo, que é o que elas fazem, jogar lixo na frente da casa, querer tudo feio, não querer tudo bonito, arrumadinho. É isso, para mim, é ratazana. Não sei o que é ratazana, o significado local que elas querem atribuir. O meu filho disse que elas querem dizer que ratazana quer dizer porque nós mostramos os roubos da senhora Vitória, né? Que ela achou que ela ia me amputar um racismo e que o roubo não ia aparecer. As questões dela não iam aparecer, o espancamento sobre mim não ia aparecer. Aí elas falam, inventam várias situações sobre o homem, sobre o Renato, e a mesma coisa tentaram fazer com o vizinho no dia de hoje. Foi deplorável a atitude dela, ela gritando. Tinha todo um pessoal fazendo o seu ritual religioso aqui pertinho e a gente viu, religioso ou sua crença, né? E a gente viu que ela não tem respeito nenhum, realmente é uma professora aposentada bem deplorável. A hora que eu gritei, tu tá mentindo, mentirosa, que não é verdade sobre a audiência, não é verdade que ela tá ganhando. A verdade é que com os meus vídeos a verdade está aparecendo e cada vez mais se confirma que elas colocaram aquela gangue armada propositalmente aqui na porta da nossa casa, que isso já é um hábito na Costa da Lagoa, que fizeram isso nos anos de 2019, que abafaram tudo. E o Renato tem que se virar nos 30 para ficar escapando de uma machorra dessa. Das machorras, porque são as irmãs, e de vez em quando entra junto a senhora Máximos na história. Porque elas acham que a lei da mulher é para elas inventar fofocas, stalking. Elas não acreditam que a lei da mulher é para quando uma mulher é espancada em via pública, como foi o caso do Célio e das filhas dele contra mim, que também elas fazem parte desse conluio, eles ficam se passando mensagem, vendo qual que será o próximo plano para ataques à família. E isso eu já tenho demonstrado mediante as autoridades. Se eles não querem entender, problema deles. Hoje, a senhora Máximos gritou com toda a autoridade do mundo para os meus filhos que ela ia chamar o Ministério Público para prender mamãe Meg. Como fica a cabeça das crianças, sabendo que tem todos esses processos que eles fizeram contra, que agora a gente tem que provar, inclusive, que os filhos são nossos, né? Por causa dessa patota toda, dessas canalha, petralha, com as imposições que elas querem fazer para os outros, mas não querem para elas. Para elas não querem. Então, quando começou essa gritaria hoje contra o vizinho, né, que ela era dona da servidão, que ela não quer que o Renato pise lá, que tanto o vizinho quanto a vizinha eram autorizados por ela a passar na servidão. Eu fico pensando, e o que ela vai fazer quando um turista entrar ali? Aí ela vai fazer a mesma coisa? Não, daí não vai acontecer nada, porque era um turista, é só ostracismo contra o Renato, contra as crianças e contra mim, contra esta família. O que sela bem para as autoridades que existe um problema, tanto com esse mandado ilícito aqui, e existe um problema desde os boletins de ocorrência, porque ela gritou alto e bom tom que os boletins de ocorrência a partir de agora iam ser feitos contra aquele vizinho, se ele não renunciasse o Renato como funcionário, como contratado para podar a cerca, e se ele mantivesse amizade com o Renato, ia ser tudo contra ele, em tons de ameaça, de fortes ameaças com aquele vizinho. Eu nunca vi aquele vizinho tão revoltado. E eu nem estava no terreno dele, eu estava aqui em casa, não estava lá com eles. Eu nunca vi, na minha vida que eu moro aqui, desde que eu cheguei, eu nunca vi ele indignado daquela maneira.
Porque o dia que ele questionou minhas crianças brincar no laguinho, que ele estava meio malzinho, eu conversei com ele, a gente resolveu ali, nunca mais tivemos nenhum tipo de discussão, que já era o conluio, atentando para que ele também fizesse um ostracismo contra mim. Porque elas fazem as pessoas pensarem, elas criam situações no grupo de WhatsApp, na conversinha da praia, na conversinha aqui e ali, exatamente como ontem o nosso amigo da Lagoa da Conceição falou assim, mas todos que foram na porta da sua casa eram de fora, não eram? Aí o Renato disse, não, são todos da costa. Não, mas são da costa, mas não são nativos de lá. Daí o Renato disse, o cara que eu balhei era um nativo de lá. Então, como que não era? Para ver que eles tentam a todo pano, a todo preço, minimizar as questões e mesclar com a dura realidade que é as drogas, escondê-las, esconder que isso é resultado de adictos. E não é só adictos, não, são pessoas más, naturalmente más, monstros. Existem pessoas com almas, existem pessoas sem almas. Quando alguém de 70 anos diz para mim que em toda a sua vida nunca viu uma coisa do nível, do desnível que está sendo feito contra mim, eu disse, poxa, eu sou uma pessoa tão ruim assim? Aparentemente não sou tão ruim, talvez seja tão resistente assim, ao ponto de conseguir vir aqui na rede, manejar o assunto, depois de todas essas coisas que têm acontecido. A gente ficou esperando a guarnição da Polícia Militar. A gente não ligou, mas a gente ficou esperando que eles viessem. Aí ia ser mostrado o vídeo na íntegra do que foi gravado, as câmeras do que ela já tinha aprontado antes, que é relativo ao vídeo que eu fiz anterior. A gente também tem essa senhora gritando na janela, essa Máximos, ela vivia brigando com a dona Salete quando eu cheguei aqui. Eu pensei, meu Deus, será que elas vão brigar de janela comigo também? Eu fiquei pensando assim, daí logo começou as confusões. Roubo das abóboras, quando uns plantam, os outros colhem, aquelas coisas todas. Eu pensei, isso aqui não vai ter jeito nunca. Daí eu conversei com essa senhora, a esposa do vizinho agredido hoje, e ela me deu alguns tips do lugar que eu nunca esqueci. E ela não é mentirosa. Ela é uma pessoa, pode até gostar da fofoca, como eu disse em outros vídeos, pode até ter gostado da fofoca, mas quando a coisa fica séria, ela é dessas pessoas que pensa como eu. E ela pode falar sobre como era o ambiente aqui durante anos sem a nossa presença e como é o ambiente com a nossa presença, para ver se a nossa presença tumultuou o lugar ou a nossa presença organizou o lugar, que é o que eu gostaria que as autoridades levassem em consideração quando querem me obrigar a colocar os meus filhos mediante uma escola da qual ela invade a hora que ela quer, essa senhora, faz a politicagem com a escola, com os alunos, com tudo, e parte para cima das famílias, que é exatamente a politicagem que eu estou denunciando, junto com a denúncia contundente de conluios políticos e de quadrilhas stalking, que são, mediante o que eu observo aqui diretamente da minha unidade, aqui, que são as coisas que eles não fazem apenas com a minha família, gostaria de ressaltar. São coisas que eles fazem para outras pessoas do lugar há muito tempo. Imagina um vizinho ter que pegar água, eu disse 8 quilômetros no outro vídeo, que seja 2 quilômetros, sendo que ele poderia pegar 800 metros da sua casa por causa de uma intolerância, de uma invasora de terra que invade, é intolerante, se finge de dona e começa a criar esse caos. Eu gostaria muito de sobrevoar o terreno dessa senhora e que todas as autoridades de prefeitura e do estado pudessem me demonstrar por que ela pode ter um pátio de 5.000 metros
de pátio e as outras pessoas não, aqui no Parque Florestal Municipal agora, né, já que o outro lado é parque estadual. Ah, por causa de negócios antigos, tá, blé, 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 blé. Tudo bem, a água não é negócio antigo. Servidão para as pessoas passar não é negócio antigo. Isso é bem comum. Inclusive, quando as famílias do interior têm uma escritura pública da terra, elas não podem negar acesso a uma fonte de água para o vizinho sobre quaisquer desentendimento. Repito e repito devagar. Mesmo mediante não ser terrenos em um parque florestal, que sejam terrenos de escritura pública, nenhum vizinho pode negar a passagem e acesso à fonte de água, mesmo sendo no terreno dele essa fonte de água, sobre quaisquer que sejam as brigas de vizinho. E gostaria de enviar essa fala exclusiva para o advogado detrator da lei e da ordem, que eu não sei seu nome, esse que participou da audiência conciliatória, que o senhor consulte os códigos de lei e pare de ser um advogado abusivo e estúpido que vem mediante audiência conciliatória querer selar, não é zelar de zelo, é selar de selar um pacto com leis estúpidas que não têm valor nenhum mediante as verdadeiras e nobres leis do Brasil. Isso aqui também não tem valor nenhum mediante as leis nobres do Brasil, a verdade, o direito à ampla defesa, porque o vídeo contundente da ação do Nando, desse namorado tóxico, macho tóxico dessa vizinha problemática, o vídeo é contundente, tá nos canais da família, tá no canal do Renato, o momento que ela vem na cerca da nossa casa, briga por causa do cacho de banana, depois ela sai, né? E ele fica atrás da moita esperando uma reação do Renato. E quem sai sou eu e vou lá e boto a moderação nela, a legítima moderação que uma delegada local tem que fazer quando a lei e a ordem não chega até o local. E eu poderia ter sido eliminada do mapa naquele momento pelo senhor Nando e uma taça. O Renato poderia ter sido eliminado, porque essa gente é perigosa. Eles tramam, eles enganam a polícia, 4 guarnições, enganam na audiência conciliatória e seguem enganando. Seguem contando as normas e regras dele, perseguindo família, imparáveis. Eles já perceberam que nós estamos alinhados com a justiça, no sentido de a verdade prevalecer, e estão desesperados, criando tretas e mutretas, contendas de mulheres megeras, que os seus planos não deram certo. Ficaram todas as 4 que foram as 3 que foram na Record, mais Elisete, desmoralizadas perante a sociedade por causa da verdade. Veja bem, senhores, autoridades, em nenhum momento senhora Meg teve a intenção de desmoralizá-las. Mas eu preciso trazer de alguma maneira a verdade à tona para que a minha família e os meus filhos não sejam prejudicados por leis estúpidas e contendas criadas por um grupo stalking exclusivo para fazer uma perseguição política por causa das escolhas da família, da nossa diferença em relação ao público em geral e em relação ao que elas defendem como políticas do lugar. Por que não pode ser a nossa política do lugar? Tudo limpo, organizado, respeito. Por que tem que ficar tentando? Por que tem que se implicar com as coisas do vizinho que está para dentro dos portão dele? Ao ponto de eu ter que levantar todos os muros da minha casa. Sim, eu tenho câmeras, porque os zumbis vêm na cerca. Os zumbis invadem o corredor. Os zumbis saem para a praia só quando é para sair gangue para a praia. Agora, quando é para fechar esse corredor aqui na frente, para eu me livrar dessa gente mentirosa,
estão aí incomodando. E se não fechar esse corredor, agora é o Geni e a Andréia que estão frequentando ali. Daqui a pouco começa toda aquela patifaria de novo. Por isso que eu falei para todas as autoridades, e friso aqui sobre o Ministério Público, pedir imediatamente que eles construam a saída deles lá para a praia, para a servidão, que também é servidão, através da praia, e parem de atormentar na porta da minha casa. Na porta da oficina, beleza. É ali que eles passam. Agora, quando eles param falar políticas a favor do PCC embaixo do poste, embaixo das minhas câmeras, a gente não gosta. Que fiquem fazendo essas conversas para as crianças ficar ouvindo, obrigando os nossos filhos a saber os assuntos que a gente não quer saber os assuntos deles, as ligações deles. Nós não temos nada contra o PCC, eles são muito mais organizados que o Estado, por isso que nós somos tão marginalizados. Logo, os caras que comandam toda essa coisa aí dos adictos disseram, não mexem, tem família, criança, deixa eles não estão fazendo nada. Quando falaram que o namorado dessa Vitória era desses grupos extremistas e colocaram alguns medos na família, a notícia chegou para nós rapidinho, que não precisava se preocupar, ali já estava resolvido. O nosso maior problema é realmente com essas professoras aposentadas, que não são nada, são secas, não tem fonte nenhuma para dar água para ninguém, mas ficam querendo impor suas políticas, seus medos, suas campanhas de medo, suas invasão em delegacia, invasão em instituição, e manter aquilo incansavelmente. E eu incansavelmente aqui nas redes para derrubar de alguma maneira isso. Eu acho que as autoridades estão cansadas de ouvir a minha fala e entender do que se trata. Seja através da delegacia, através da audiência conciliatória registrada, ou através do que eu tenho gravado para promotores e juízes. Da nossa discordância com o sistema educacional, discordância com a saúde e discordância com o sistema de segurança. No sentido que todas essas áreas melhorem e não sejam vulneráveis para pessoas como essas fazerem o que elas estão fazendo. Para encerrar o meu vídeo, que eu gostaria muito de colocar aqui várias das discussões e polemizar, mas eu não posso fazer isso sem autorização do casal que foi ofendido. E como o Renato não me autorizou a pôr nada do que foi gravado, a gente já mandou para as autoridades e vai ficar assim por enquanto. Em dado momento, a gente com certeza vai fazer vídeos fazendo a demonstração desse material mais para frente, quando os ânimos já não estejam desta maneira, quando essas professoras aposentadas aí entendam que elas estão erradas, que elas estão insistindo em algo que não tem procedimento, que não vai proceder, porque nós nunca estivemos nos seus barracos, nas suas casas, invadindo nada que fosse delas e prejudicando elas. Quem sempre esteve invadindo a nossa privacidade, nossa família, nossos filhos e os arredores de nossa casa sempre foram elas com esse maldito projeto de dominação. Dominação, vocês já entenderam do que, né? Sinto muito. Beijinho, beijinho, pau, pau.